Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença de hoje é de uma personalidade do mercado de eventos, do setor de eventos e marketing aqui do Espírito Santo, o empreendedor Marcelo Braga, com quem a gente passa a conversar agora. Então, Marcelo está bem definido como empreendedor da área de marketing e de eventos, para não usar um termo mais sofisticado que é o live marketing. Está mais ou menos definindo você isso. Perfeito, Tá. perfeito. Fala para nós então, Marcelo, olha bem. Você é realmente um dos novos protagonistas já de alguns anos desse mercado e viveu o impacto mais forte que o setor já experimentou, não só o setor, como toda a economia capixaba, brasileira, mundial, com o advento da Covid. O que parece ter acelerado mudanças que já estavam em curso. Essas mudanças, certamente, ao longo dos anos, iriam acontecer por força até da inovação tecnológica, mas elas foram aceleradas. Que avaliação você faz dessa experiência de trocar a pele, se adaptar ao mundo pós-Covid, na sua área? Então, a gente foi que, talvez não, eu tenho certeza que o setor de eventos foi o que mais sofreu nessa pandemia. Né? A gente sempre brincava que se o mercado pegava um resfriado, né, a gente tinha uma pneumonia. Na pandemia, a gente foi para a UTI mesmo, respirando por aparelhos. E ali, posso dizer que nos 18 meses, desde o início da pandemia, houve um sofrimento, e um sofrimento muito grande do nosso setor. Eu vi muitas pessoas trocando de áreas, fazendo lasanha, fazendo outras profissões que não aquela que eles faziam, que eram eventos ou fornecedores ou da cadeia de eventos, para justamente conseguir suprir, alimentar e trazer o pão para os seus lares. No nosso caso, por exemplo, da Liga, não foi diferente, né? A gente também sofreu e sofremos absurdamente com a pandemia, mas porém uma característica muito intrínseca da Liga, e isso é um dos valores da Liga, que é a parte da inquietude, fez com que a gente se movimentasse rápido. A gente fez uma leitura muito rápida do mercado, né, desde o início da pandemia. Tanto que a gente foi uma das primeiras empresas de eventos do estado a fazer um evento online, que foi o evento online do IBEF. Né? A Liga foi a primeira empresa a fazer um evento híbrido aqui no estado, verdadeiramente híbrido, é aquele que é online e também com presença de pessoas, que inclusive tivemos o governador presente, que foi a posse da Findes. Né? Então, assim, a gente, na pandemia, apesar de ter caído absurdamente a nossa demanda, só para você ter uma noção, nós tivemos, em 18 meses, nós tivemos apenas 20% do faturamento do que nós tivemos em 2019. Então, imagina você, durante 18 meses, faturar apenas 20% do que foi faturado em 2019. Né? Então, é um número bem assustador, mas que a gente não baixou a guarda. Né? E a gente, pelo contrário, como uma boa jornada do herói dentro do storytelling, nós viemos para a nossa toca, nós entendemos o que estava acontecendo, começamos a estudar incessantemente quais eram as alternativas, quais eram as soluções que nós poderíamos implantar tanto durante a pandemia, que era uma coisa importante, que os nossos clientes, inclusive, também estavam perdidos, como nós necessitávamos, afinal, o mercado não parou. Né? As pessoas precisavam de divulgar, as pessoas precisavam de se relacionar, e até isso depois a gente pode até comentar que são os pilares de qualquer evento, mas o que nós fizemos? Nós estudamos. Então, tudo aquilo que nós fazíamos empiricamente, nós buscamos entender e sistematizar criar uma metodologia. Então, eu acho que esse talvez aí seja o maior ganho da Liga na pandemia, né? É o ressignificar a nossa empresa. Né? É como a gente sair de uma empresa com atuação meramente operacional, partindo para uma empresa estratégica para os nossos clientes. Então, hoje a Liga ela atua estrategicamente dentro das ações de marketing dos nossos clientes. Então, acho que esse foi talvez, a grande virada de chave, o grande entendimento nosso com relação à pandemia, e talvez seja aí o maior legado que a pandemia nos trouxe. Né? Foi a possibilidade de agilizar, de se mudar rápido, de ser inquieto
O que comprova um certo darwinismo social. Sobrevivem não os mais fortes, mais ferozes, nem os mais rápidos, mas os que se adaptam. E na verdade isso que é muito bacana, né? Que a evolução humana ela é muito em cima disso, né? Só. Que a grande magia não está na construção das ferramentas e na adaptação das ferramentas, né? Então a gente acabou entendendo isso, né? Então assim, como que desse limão a gente faz uma limonada? Como que a gente transforma isso, né? E como que a gente... Porque uma hora o mercado ia voltar. Nós somos seres humanos, seres pensantes, que por natureza instintiva gostamos de nos relacionar, e a gente sabia que uma hora iria voltar e que a gente precisaria estar preparado para esse momento, né? A questão é que foi um estouro de boiada, né? Então, você mencionou os pilares do evento, esses mudaram? Alterou alguma coisa com relação a esse novo modelo de evento, em função do que você identifica como os pilares? Eu penso que sim. O que acaba acontecendo, né? O setor de eventos, ele tem 3 grandes saltos ao meu olhar, que é o primeiro grande salto até 2000, a gente era mero organizadores de eventos. Né? Então, assim, você tinha uma demanda, então a demanda é essa. Vamos fazer um evento do Eustáquio. Implanta o checklist e cumpre. Então, meu evento vai ser um coquetel em tal lugar, para X pessoas, é assim que eu gostaria que você fizesse. Eu pegava aquele checklist e produzia. Era o below the line na época, que era abaixo da linha, e que esses produtores começaram a entender o quê? Tá bom, a gente está organizando, está fazendo isso, mas como que a gente pode melhorar? De 2000 a 2010, você tem um grande salto, né? Então até 2000 a gente tinha ali 4 emissoras de televisão. De 2000 para 2010 nós temos 200 canais de televisão aberto e fechado, nós temos a democratização da internet, e a democratização da internet passa não apenas pela internet nos lares, mas pelas CPUs, pelos computadores chegando aos lares, que até então só era acessível em empresas, escolas e universidades. Né? Em 2007, você tem um outro grande salto, que é o surgimento do smartphone, que é o surgimento do mobile. Né? Em paralelo, correndo a tudo isso, você tem a necessidade do relacionamento, do se relacionar. A velha necessidade humana de estar se relacionar, que aí você tem o MSN, isso aqui, o Orkut, que começa a vir ali nascendo isso, né? Então, muito mais do que eu vou fazer no evento do Eustáquio, é como eu posso fazer nesse evento melhor para o Eustáquio. Só que dentro disso, então você sai de uma segmentação, até 2010 você tem uma microsegmentação, só que 2010 em diante, você tem uma evolução da comunicação absurda. Então, não somente 200 canais. Exponencial. Né? Eu não tenho mais apenas os 200 canais fechados, eu tenho os streams. Então, como é que eu faço uma publicidade com esse segmento? Eu tenho o surgimento das redes sociais, que encara-se como uma emissora de TV, onde cada pessoa ali dentro é um programa de televisão, que tem audiência, e se você dá audiência... nicho específico, né? Aí você vai para uma nanosegmentação. Se você hoje quiser, eu quero saber sobre abelha. Se você for lá no Instagram, no YouTube, em qualquer rede social, você vai ter dezenas, centenas, milhares de profissionais específicos em abelhas que vai te dar todo um tutorial, pessoas ganhando fortunas de recursos de dinheiro em cima de um assunto específico de abelha. Meu irmão, por exemplo, está saindo lá dos Estados Unidos para fazer um curso de abelha em Goiânia, que ele ama a abelha. Então, é um exemplo crasso, digamos, de como que é isso, né? E como é que é essa nanosegmentação. E diante disso, o Eustáquio, quando ele quer fazer o evento dele, ele não sabe o que ele vai fazer ou como ele vai fazer. Mas ele pede que a Liga de Marketing diga para ele o seguinte: eu tenho o meu evento, por que eu devo fazer? Dentro dessa história, a Liga tem que defender o porquê do realizar o evento, e que pode ser que a melhor solução não seja o evento. Pode ser que a solução seja uma ação promocional, ou pode ser um marketing direto, pode ser TV, ele pode ser redes sociais, pode ser influência. Ou seja, você tem um canivete suíço de soluções que você pode utilizar. E como é que você usa o live marketing?
O Live Marketing, e aí a questão do evento que você me perguntou, ele tem 3 pilares. E os 3 pilares são conteúdo, relacionamento e experiência. O que significa isso? Significa o seguinte, conteúdo é o que nos une. É o que nos une. Então, por exemplo... O tema de interesse é afim, né? Nosso programa aqui, por exemplo, pessoas que não têm interesse em conhecimento, em conteúdo de qualidade, certamente não vai ver o Eustáquio. Certamente. Né? Então, o conteúdo é o que nos une, é o que faz a gente ter algo em comum. Tanto da parte de conhecimento, ali mesmo, de conhecimento, ou da parte de entretenimento, mas o conteúdo é a mãe. Correto? O segundo pilar é o relacionar. Então, pessoas que têm interesse por esse conteúdo do Eustáquio querem se interagir. Querem se interagir. E aí, o que eu faço? Eu venho envolto com o terceiro pilar, que é a experiência. Exemplo. Você tem seus 50 carnavais, digamos aí, já vividos. Um pouquinho mais. Você é Tá complacente. bom. 52 carnavais já vividos. E dentro disso, dentro desses 50 e poucos carnavais vividos, você tem o seu carnaval número 1. Que eu falei, ele veio na sua cabeça de imediato. É um momento inesquecível, é um momento memorável. A experiência foi capaz de fazer com que esse seu carnaval... Se distinguisse dos outros. Por quê? Porque se esse carnaval memorável não foi em 2012, 2011, 2000, você não sabe nem onde você estava. Mas a partir do momento em que eu adiciono momentos memoráveis, eu adiciono experiência nesse carnaval, ele se torna efetivamente memorável. Então, quando eu tenho uma sinergia nos eventos entre conteúdo, relacionamento e experiência, a minha empresa deixa de ser organizadora de eventos e ela passa a ser uma facilitadora de conteúdo ou uma facilitadora de conexões. Eu, através desses 3 pilares, eu consigo promover conexões. Entende? Então, assim, eu uno pessoas que têm interesse por aquele assunto. Eu crio um momento propício para se relacionar através de uma experiência inesquecível. Por que o Live Marketing ele é disparadamente a melhor ferramenta de comunicação? É simples. Por isso. Porque ele tem os 5 sentidos. É a sensorialidade, né? Ele é sensorial. Ele é sensorial. Ele é o único, hoje, até hoje, é o único capaz de entregar 5 sentidos. Eu consigo ver, ouvir, falar, tocar e comer. E o catering. E o sexto é o sentir. Então eu consigo sentir. Por quê? Porque isso é fisiológico, né? É orgânico. É orgânico. Então, assim, orgânico. Eu estou te tocando. Quem está lá nos vendo não está sentindo o toque. Se foi apertado, se foi... Sim. Entende? Então, nós estamos aqui no olho, você está me ouvindo. Né? Daqui a pouco a gente vai comer alguma coisinha. Então, entende como é que isso ele se torna mais memorável nesse sentido? Sem dúvida. E se eu coloco magia nisso, aí se torna memorável. É moldura isso, né? Porque essa moldura, aí que está o grande lance. A moldura, ela não pode ser... Não pode roubar espuma. a cena. Não, ela não pode ser espuma. Exemplo. Tá. Ela substituir esses ingredientes, por exemplo. É, porque, vamos supor, vamos voltar para o evento do Eustáquio. Dentro desse evento do Eustáquio, então, eu entendi profundamente o porquê. Né? Tudo bem, mas qual é o conceito? Não é o tema, é o conceito. Sim. O conceito ele é a síntese da essência. Ele que é o capaz de verdadeiramente ser a espinha dorsal de todas as entregas. A experiência, ela só perpassa, ela só segue ali através desse conceito. Porque o conceito, e aí você tem uma técnica de se chegar ao conceito, então a Liga tem uma metodologia própria nesse sentido, que é mais de 2 horas de imersão ali de uma reunião intensa, a gente consegue depois decupar, entender e construir esse conceito. Esse conceito, ele será a síntese da essência de toda aquela entrega. Então, tudo que eu fizer, eu tenho que passar para aquilo dali. Tudo que eu fizer, ele tem que ser justificável para aquilo dali. A presença hoje de Marcelo Braga, o cara da área de eventos. A gente volta já. Voltamos com a presença
do empreendedor de eventos e ligado ao mercado de eventos e marketing, Marcelo Braga, com quem a gente continua a nossa conversa. Marcelo, eu estou me confundindo na hora, porque eventos, marketing, live marketing. Live marketing é o nome que vocês rebatizaram o evento porque entenderam a dimensão do evento como uma poderosa ferramenta de comunicação. Ele é essencialmente uma ferramenta de comunicação, o evento, né? Ele é, e é uma ferramenta poderosíssima. Imagina você... Ele é um atirador de elite. Então você imagina o seguinte, eu tenho um laboratório... Sim, concordo. Gostei da... Né? Eu tenho um laboratório e eu quero... Você foca. Você focado. É o one-to-one. Né? Então, assim, eu quero conversar ou quero lançar um produto ou medicamento para osteoporose. Eu vou para uma mídia de massa ou eu faço toda uma ativação de marca dentro de um congresso brasileiro de ortopedia. Né? Então, a estratégia do live marketing, e aí eu acho que a gente contribui bastante, é justamente nesse sentido. Né? É a análise do que pode ser feito dentro daquilo que você possui. Né? É óbvio que nenhuma mídia é excludente da outra. As mídias são complementares. É como se fosse uma pizza. Né? Se eu tirar o tomate... Exceto quando você tem a verba pequena e tem que ir para... Aí obviamente, você tem que ser mais cirúrgico ainda. Né? Mas... Até aí você pode, não, na verdade, nem ter talvez uma estratégia digital, mas talvez uma presença digital. Né? Mas inevitavelmente você pode ali atingir. Então, do que eu vejo muito, e aí o live marketing, ele surge ali na época de 2009 a 2010, pela AMPRO, que é a Associação de Marketing Promocional, do qual eu faço parte. Ele surge dentro dessa necessidade do marketing ao vivo, né? Então, o live marketing vem muito nesse sentido, do marketing ao vivo. Né? Então, dentro disso, você tem, obviamente, um leque, né? O marketing, live marketing, você tem aí, sei lá, mais de 40 tipos de ações que você pode fazer, guerrilha, sampling, stand, convenção, você tem seminário, sorteio, marketing de incentivo, enfim, você tem inúmeras ações que podem ser feitas através do live marketing. O live marketing, basicamente, para simplificar, é como se fosse o seguinte: tudo que não é mídia é marketing, é live marketing. Agora você teve participando, você fica ligadaço aí acompanhando os eventos, né? Acompanhando os eventos, porque você tem esse tesão particular pelo evento. Você esteve lá no SXSW, em Austin. A gente imagina que com um evento desse está trazendo um estado de arte da abordagem. O que tem de novidade? Tem novidade? Você viu coisa nova lá ou mais do mesmo? O que eu acho muito bacana, eu acho que um primeiro grande olhar para o SXSW está no crescimento orgânico que o evento teve. Né? Ele nasce no década de 80 ali pela música, vai para o cinema, vai para o interactive, que é aí onde você tem a parte de criatividade e interação. E dentro disso, você começa a ter um festival plural, diverso, criativo, se tornando organicamente o maior festival de inovação e de criatividade do mundo. Né? É muito interessante que em 2022 você tinha muito forte, muito latente ali o metaverso. Então, em 2022, o assunto da vez foi o metaverso. Né? Em 2023 entra a inteligência artificial através do ChatGPT. Eu tive na palestra do Greg Brookman, e é onde ele coloca ali muito superficialmente. Já está na versão 4, né? Já está na versão 4, ainda está na 3 para 4, está nessa transição pela questão da assinatura e tudo, né? A versão 3 é até 2021 a atualização. Mas é bacana você olhar, assim, o IA, obviamente, todos nós temos. Só um detalhe, você viu essa manifestação recente do Elon Musk pedindo time na IA? Vi. E aí a gente não sabe se ele está pedindo para ganhar tempo ou se ele está pedindo porque ele está realmente preocupado e é de se preocupar. Mas o grande lance do que eu vejo com relação à inteligência artificial é que, e aí o que eu falo inclusive com a minha equipe, né? Então, assim, primeiro, usem sem moderação, desde que vocês saibam quem está no controle. Por quê? O segredo do ChatGPT não está na resposta. O segredo está na pergunta.
esse é o grande lance. Onde se direciona e encaminha, né? É, porque ele é apenas uma máquina. Ele é apenas uma ferramenta. Você sabe que desde os gregos antigos desenvolveram um conhecimento filosófico chamado maiêutica baseado nisso, né? A questão não são as respostas, sempre serão as perguntas. Sempre serão as perguntas. E se você parar para pensar, a gente vive há mais de 100 anos. Em algum tempo, Né? Há mais de 100 anos. Você imagina, eu vi esses dias, não lembro de quem comentou comigo, eu adorei a analogia. Imagina o surgimento da fotografia, quantos pintores medianos foram despedidos, né? Um tempo atrás, nós tivemos o problema da questão dos cobradores, que foram substituídos por máquina, inteligência artificial. Né? Já. Então, Agora, assim, mais um detalhe, natural, né? aproveitando essa experiência sua e compartilhando conosco, quer dizer, você falou, eu não sabia que tinha sido o tema da edição do ano passado, não, do ano anterior do SXSW, mas, por exemplo, é um ambiente para o live marketing, o metaverso também, né? Botar os avatarzinhos lá tudo interagindo. Total. E aí o que é legal, né? E assim, o SXSW, lá não tem nenhum tema, isso que é muito interessante. Você tem... Pauta livre, né? Porque é tudo livre, você tem 2.900 palestras. Então você dizer, é muita pretensão nossa dizer de que o assunto mais tratado foi esse. Né? O assunto mais tratado foi esse. Porém, você teve diversas outras questões. O metaverso, por exemplo, e a gente sempre tem que ter um entendimento disso. Tudo não passa de ferramentas para que a gente possa dizer algo. Então, se eu, por exemplo, vou adicionar o metaverso dentro da minha estratégia de live marketing, o que eu quero dizer com aquele metaverso? Porque se ele entrar na minha estratégia porque o meu cliente quer e não porque aquilo vai agregar algum valor, é espuma. A ferramenta pela ferramenta. Você está rasgando dinheiro. Porque quando eu boto o metaverso, no meu imaginário eu estou querendo dizer inovação, criatividade, vanguarda, acessibilidade. Estou dizendo uma série de coisas para as pessoas que vão participar daquele projeto. Uma experiência. Né? Então, assim, são questões aí que é interessante você analisar. Então, acho que esse é um grande ponto. Eu acho que um outro grande ponto que me faz pensar muito com relação à Austin é o volume. Então, assim, estimou-se que é um projeto de 350 milhões de dólares, 3 milhões a menos do que a final do Super Bowl. Então, assim, o que isso não é capaz de mudar com a cidade de Austin? Austin, por exemplo, hoje está sendo a migração toda do Vale do Silício está indo para Austin. Por que isso? Isso é um legado que o próprio evento está trazendo para Austin. E isso nós estamos falando de referências locais interessantes, sair da Califórnia para o interior do Texas, né? E olha que louco. Austin é uma cidade tão diversa que ela tem o orgulho de ser chamada de estranha. Os moradores têm orgulho de dizer que ela é estranha. E olha que contraponto. O Texas é o estado mais conservador dos Estados Unidos. O prefeito de Austin, capital do Texas, é democrata. Então, assim... Estranha mesmo. Olha o contraponto. E a diversidade traz evolução. A diversidade traz esse olhar sem dúvida, singular. Sem dúvida. Sabe? E faz com que a cidade efetivamente seja recebida e ancorada hoje pelas principais empresas, estão todas indo para o Texas. Olha que bacana. Isso é legal de se ver. É interessante. Marcelo, outra coisa, voltando, deixando agora, porque é legal você ter trazido para nós eu acho que foi o nosso único enviado do Espírito Santo a... Não, tivemos mais 3. É mesmo, mais 3 caras que apostaram nisso. Na estrutura dos eventos daqui para frente, você sempre vai se deparar com essa possibilidade de caráter do evento híbrido, ou presencial, ou virtual. Sim. O tempo todo vai ser um trabalho de definição, quando ser e quando não ser, né? Sim. E aí cabe muito a questão do seguinte, quando que eu faço online, híbrido ou presencial? Né? Então, você ter um evento online não é barato. Você ter um evento híbrido não é barato, porque são 2 eventos em um evento. Né? Então, eu faço online em que momento? Quando, às vezes, a acessibilidade é complexa, às vezes, quando a parte de receita seja mais interessante pelo online do que pelo presencial. Quando que eu faço pelo híbrido? Por exemplo, em 2019 eu fui no Rock in Rio Academy,
lá no Rio de Janeiro, lá no Rock in Rio, e eles eram um evento híbrido. Custava quase 5 mil reais o presencial, 100 reais online. É a prova de que conteúdo pelo conteúdo, você paga 100 reais. Mas se você quer relacionamento, você paga outros 4.900. Você quer a sensorialidade dos 5 sentidos. Se você quer experiência, paga sensorial. Os 4. Se você quer um item, que é conteúdo, paga 100. Se você quer relacionamento e experiência, paga os outros 4.900. Exemplo, né? Isso está me levando a suspeitar que o conteúdo seja isca. Sempre foi a isca, sempre foi a isca. Em qualquer evento, o conteúdo ele é sempre a isca, ele é sempre o motivo para que as pessoas sempre possam se relacionar e participar e promover experiências. Marcelo, quero agradecer muito a sua disponibilidade de estar conosco e certamente convidá-lo para em outros momentos estarmos nos estendendo mais, até no sentido de te ajudar num processo de evangelização, que eu sei que você é um cara que é engajado nesse processo, né? Você traz, capitaliza isso para a sua liga, mas tem interesse também que o mercado se amadureça no sentido de você ter mais players, mais interlocutores. Perfeito, correto? Isso. Pode contar comigo sempre e essa é uma das missões. É sempre ser um vetor do bem, passando alegria e meu jeito de ser para as pessoas. Grato, obrigado. Marcelo. Presença hoje de Marcelo Braga. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.